mundo ouve a palavra cessar fogo e respira por um instante. O mundo vê uma pausa e chama isso de alívio. Mas eu te pergunto, será que toda pausa produz paz verdadeira? Será que todo silêncio significa descanso? Ou será que, às vezes, a calmaria apenas revela o quanto os corações já estão tomados pelo medo, pela tensão e pela instabilidade? Uma notícia chama a atenção das nações. Estados Unidos e Irã anunciam uma trégua temporária de 2 semanas. Ainda assim, as primeiras horas já vieram cercadas de incertezas, acusações de violação, ameaças e pressões diplomáticas. O cenário continua frágil. O acordo existe, mas a confiança permanece abalada. E é exatamente nesse tipo de momento que muitos se distraem com a aparência das coisas, sem perceber o que isso expõe sobre o coração humano. Gazeta do Povo. Preste atenção nisso. Não se trata de transformar manchetes em cumprimento profético. Trata-se de observar como acontecimentos assim despertam uma pergunta espiritual séria. O que acontece com a humanidade quando ela já não consegue sustentar estabilidade, mesmo quando anuncia paz? O que isso revela sobre os homens, sobre os reinos da terra, sobre a fragilidade das alianças, sobre a ansiedade coletiva que cresce mesmo quando se tenta conter o caos? Leia comigo o que está escrito em Apocalipse 3:2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Eu não disse, durma porque tudo parece controlado. Eu não disse, confie no cenário porque os homens anunciaram uma trégua. Eu disse, sê vigilante. Observe com cuidado. A grande crise de muitos não começa quando o barulho explode. Começa quando a alma se acostuma com sinais, tensões e abalos e mesmo assim continua adormecida. Há momentos em que o mundo inteiro comenta geopolítica, guerra, poder e negociação, mas quase ninguém pergunta: como está a minha vida diante de Deus? Meu coração está desperto? Minha fé está viva? Minha percepção espiritual ainda enxerga além das manchetes? Existe algo aqui que não pode ser ignorado. Quando a terra mostra sua instabilidade, os homens revelam sua necessidade de vigilância. Quando as nações tentam sustentar equilíbrio por acordos frágeis, muitos descobrem tarde demais que construíram sua paz em bases temporárias. E quem não vigia por dentro se torna refém de tudo o que se move por fora. Por isso, não olhe apenas para a notícia. Olhe para o que essa notícia desperta. Olhe para a urgência de permanecer acordado. Olhe para a necessidade de discernir mais profundamente. Porque há tempos em que o que mais falta não é informação, é visão espiritual. E se você quer continuar essa reflexão comigo até o fim, inscreva-se no canal e permaneça atento. Ainda há muito aqui que precisa ser observado à luz do Apocalipse. Agora, leia comigo com mais atenção. Em livro de Apocalipse 6:4 está escrito: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Perceba, eu não disse que a paz desapareceria de uma vez, de forma imediata e absoluta. O que foi revelado é algo mais profundo. A paz pode ser retirada gradualmente, fragilizada, tensionada, até que os próprios homens já não consigam sustentá-la. Observe com cuidado o que está diante dos seus olhos. Uma trégua é anunciada, mas acompanhada de desconfiança. Um cessar-fogo é declarado, mas já nasce sob acusações. Existe um acordo, mas ele não consegue produzir segurança real. Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque a questão não é apenas geopolítica, é espiritual, é interna, é humana. Eu te pergunto, que tipo de paz é essa que depende apenas de decisões humanas frágeis? Que tipo de estabilidade é essa que pode ser rompida em poucas horas? E mais, será que o problema está apenas nas nações ou também nos corações? Poucos percebem isso. O texto não fala apenas de guerra externa. Ele revela uma condição: homens que já não conseguem viver em paz nem quando têm oportunidade, relações quebradas, confiança destruída, instabilidade constante.
Um cenário onde o conflito não é apenas um evento, mas um reflexo de algo mais profundo. E é aqui que você precisa olhar para dentro. Você tem vivido em vigilância ou apenas reagindo ao que acontece no mundo? Sua paz depende das circunstâncias ou está firmada em algo que não se abala? Você discerne os sinais ou apenas consome as notícias? Preste atenção nisso. Quando a paz se torna rara do lado de fora, isso revela o quanto ela já foi negligenciada do lado de dentro. Não ignore essa reflexão. Quero te ouvir agora. Quando você lê esse trecho do Apocalipse e observa essa notícia, o que mais te chama a atenção? É a fragilidade dos acordos ou a condição do coração humano? Deixe sua reflexão nos comentários. Observe com profundidade. O que você está vendo não é apenas um conflito entre nações, é um reflexo do comportamento humano quando o coração perde sua direção. A guerra não começa no campo de batalha, ela começa dentro. Começa nas intenções, nas escolhas, na incapacidade de sustentar aquilo que é justo, verdadeiro e firme. E isso precisa ser dito com clareza, porque muitos olham para acordos internacionais, tratados, decisões políticas, mas ignoram o fato de que são pessoas que constroem ou destroem esses acordos. São corações instáveis tentando sustentar estruturas que exigem firmeza. Leia comigo. No livro de Apocalipse 3,17 está escrito: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és miserável e pobre e cego e nu. Percebe? Existe uma ilusão perigosa, a sensação de controle, a ideia de que tudo está sob domínio, a crença de que a humanidade evoluiu o suficiente para evitar o colapso. Mas, ao mesmo tempo, as evidências mostram o contrário. A trégua é anunciada, mas a tensão continua. A diplomacia fala, mas a desconfiança permanece. As decisões são tomadas, mas a estabilidade não se sustenta. Isso não é apenas sobre política. Isso revela algo mais profundo. Eu te pergunto com firmeza: de que adianta aparentar controle por fora, se por dentro existe desordem? De que adianta construir acordos externos, se a raiz do conflito continua viva dentro do ser humano? Poucos têm coragem de encarar isso, porque é mais fácil apontar para líderes, países e governos do que reconhecer que a mesma instabilidade pode existir dentro de si. Conflitos não resolvidos, orgulho, falta de vigilância, falta de direção. E quando isso não é tratado, inevitavelmente se manifesta. Primeiro em decisões pequenas, depois em relações, e em escala maior, em nações inteiras. Isso muda tudo, porque deixa de ser apenas uma notícia e passa a ser um espelho. Um alerta silencioso de que o verdadeiro campo de batalha não é apenas geográfico, é espiritual. Então eu te pergunto, você tem observado apenas o mundo, ou também a si mesmo? Você está atento aos sinais, ou apenas assistindo aos acontecimentos? Sua vida está em ordem, ou sustentada por uma aparência de estabilidade? Existe algo aqui que precisa ser levado a sério. E se essa mensagem te fez enxergar além da superfície, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar. Poucos percebem isso, mas há detalhes que passam despercebidos até pelos que leem. Quando você olha para o livro de Apocalipse, não vê apenas eventos, vê padrões. E esses padrões revelam algo que muitos ignoram. O problema nunca foi apenas o que acontece ao redor, mas o que governa por dentro. Leia comigo. Em Apocalipse 3, 15, 16 está escrito: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção nisso. Eu não estou falando aqui de guerra. Não estou falando de nações. Estou falando de postura espiritual. E é exatamente isso que muitos não conectam. Enquanto o mundo observa conflitos, acordos frágeis e tensões constantes, existe um chamado sendo ignorado, o chamado à definição, à vigilância real, à firmeza interior, porque a mornidão é perigosa. Ela não grita, ela não alarma, ela não parece urgente, mas ela adormece.
E um coração adormecido não discerne, não percebe sinais, não reage com profundidade, não se posiciona. Agora observe com cuidado. Uma trégua temporária é anunciada. 2 semanas, um intervalo, uma pausa. Algo que parece dar tempo, dar respiro, dar sensação de controle. Mas eu te pergunto, quantas vezes o ser humano usa pausas externas como desculpa para continuar internamente adormecido? Isso muda tudo, porque o maior risco não é o conflito em si. É quando, mesmo diante de sinais claros de instabilidade, a pessoa continua indiferente, continua morna, continua vivendo como se nada exigisse uma resposta mais profunda. Existe algo aqui que não pode ser ignorado. A mornidão espiritual faz com que você veja, mas não perceba. Ouça, mas não discirna. Acompanhe, mas não desperte. E quando isso acontece, até os alertas mais claros perdem o impacto. Por isso, não trate esse momento como apenas mais uma notícia no fluxo do mundo. Existe um convite silencioso aqui, um chamado à consciência, à vigilância, à decisão. E isso é pessoal. Não é sobre nações agora, é sobre você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe isso passar. Salve este vídeo e envie para alguém que precisa despertar enquanto ainda há tempo de perceber. Agora, pare e observe com mais profundidade. O mundo continua se movendo. As notícias continuam surgindo. A trégua tem prazo. 2 semanas. E depois? Muitos já começam a pensar no que pode acontecer a seguir. Outros simplesmente voltam à rotina, como se tudo fosse apenas mais um evento passageiro. Mas há algo que permanece, o que está dentro de você. Leia comigo. No livro de Apocalipse 21:5 está escrito: Eis que faço novas todas as coisas. Perceba a diferença. Enquanto os homens tentam manter equilíbrio por meio de acordos temporários, eu falo de transformação real. Enquanto o mundo opera em ciclos de tensão e alívio, eu revelo algo que não depende dessas oscilações. Isso muda completamente a forma de enxergar tudo. Porque a verdadeira questão não é quanto tempo dura uma trégua, mas o que você faz com o tempo que lhe é dado. A pausa existe. O aviso é visível. O cenário revela fragilidade. Mas a resposta dentro de você. Você está apenas assistindo ou está despertando? Você está esperando estabilidade externa ou buscando firmeza interior? Você está reagindo ao mundo ou discernindo espiritualmente o que precisa ser ajustado na sua própria vida? Observe com sinceridade. Há pessoas que só despertam quando o caos se instala completamente. Outras conseguem perceber antes, conseguem entender que momentos como esse não são apenas informativos, são convites. Convites à vigilância, à mudança, à profundidade. E isso não pode ser adiado, porque enquanto muitos esperam o momento certo, a vida continua passando e o coração permanece no mesmo estado. Então, eu te pergunto, com clareza e verdade, se tudo ao redor revela instabilidade, em que você tem firmado a sua vida? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.